Oi, mães, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre aquele momento em que o casamento não está mais dando certo. Chega um momento que o casal precisa se separar. Mas e aí, como lidar com os nossos filhos adolescentes após a separação? Como esse é um assunto bastante delicado, eu trouxe uma psicóloga para nos ajudar com essa conversa. Então, vem comigo. Oi, mães, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre casal se separando com filhos adolescentes. Para esse assunto, esse bate-papo de hoje, eu trouxe a psicóloga Marcela Andei. Tudo bem, Marcela? Tudo bem. Prazer tê-la aqui de novo. Prazer é meu. Tá? Eu acho que esse assunto você deve ouvir bastante nos consultórios. Sim. A Marcela atende adulto e também adolescente. Então, a primeiro momento, eu queria saber se existe uma forma dos pais contarem que estão se separando para os filhos adolescentes. Primeiramente, eles precisam saber se realmente irão se separar para depois contar para os filhos. E quando eles perceberem que eles realmente irão se separar, aí é importante levar em consideração todo o emocional do filho, né? Seja criança, adolescente, né? Até filho mais jovem também. Todo mundo sofre com isso, né? É uma dor. Então, assim, os pais vão sofrer e os filhos também irão sofrer. Mas é preciso ter cautela, é preciso ter paciência, é preciso ter calma para ouvir o lado dos filhos também, né? Situações que eles possam querer explicações, né? A questão da separação. Então, assim, é importantíssimo que os dois estejam juntos nesse momento. Para falar para os filhos que irão se separar. Será que é legal, talvez, conversarem antes os dois para saber falar a mesma língua na hora de falar com o filho? Sim, é importante, né? Então, o melhor meio é eles conversarem antes. Olha, o que nós vamos falar para os filhos? Né? E aí sim, chegar aos filhos e falar. E é importantíssimo também mostrar para os filhos que não tem culpado nessa história, né? Porque a relação até vai o filho pode talvez se sentir culpado por alguma coisa também, não tem muito disso adolescente? Sim, né? Porque o que acontece num relacionamento? Normalmente os pais brigam por algum contexto que o filho esteja inserido. Então, ou é porque, você passa muito a mão na cabeça, ou não, você é muito rígido com ele, né? E aí, o adolescente, o filho, ele escuta tudo isso que o pai e a mãe falam a respeito. E aí eles acabam achando que a culpa é deles. Então, é importantíssimo mostrar que não tem culpados. Não ter vítima e vilão. Na situação. O que é tão difícil, né, Marcela? Assim, principalmente na hora de falar com os filhos. Porque até mesmo essa vem uma pergunta. Às vezes o casal já está brigando há muito tempo, né? Isso torna um desgaste. Então, assim, é difícil esconder, é difícil muitas vezes preservar o filho disso. Mas será que existe uma forma de, pelo menos nesse momento da separação, a gente fazer com que o adolescente sofra um pouco menos? Como eu disse, o sofrimento vem. Né? De ambos os lados, né? Então, assim, por quê? Porque você está acostumado com uma rotina, né? De ter os pais juntos. Então, ali, são todos os dias, o pai e a mãe ali, na hora de dormir, pelo menos, sabe? Que estão os dois ali, né? Então, assim, é inevitável que tenha um sofrimento. Mas quando se tem o diálogo, quando você é verdadeiro com o filho, ele acaba aceitando melhor a situação, principalmente o adolescente, né? O filho adolescente, ele consegue entender um pouquinho mais, né? Situações. A criança ainda não entende muito bem, sofre, claro, também, mas não entende muito bem. O adolescente não, né? Ele entende, então você pode verbalizar para ele, né? Não é que deixaremos de ser os seus pais, de jeito nenhum. Continuaremos sendo seus pais, porém, né, de maneira agora separado. Então, assim, você tem o seu pai de um lado, a sua mãe do outro lado. Muitas vezes o filho fica ali no meio, sem saber o que fazer. E às vezes se sente até culpado com o próprio sentimento. Então, esse final de semana eu estou com a mãe, mas coitado do meu pai, né? Ou final de semana que eu estou com meu pai, poxa, eu queria estar com a minha mãe.
Então tem isso. E isso é só o tempo, né? Tempo, é conversa, é mostrar que, olha, você pode ir com o seu pai sem problema nenhum, a mamãe vai ficar bem. Né? Olha, você pode, que legal, o que você anda fazendo com a sua mãe? Né? Uma pergunta não investigativa, não para saber como a mãe ou o pai está tratando, né? Mas assim, como você está lá? Né? Eu gostaria de saber como você está quando você fica com o seu pai. Pode ficar bem, porque eu estou bem. Né? Como você está quando fica com a sua mãe? Pode ficar bem, porque o papai também está bem. Né? Da separação. Porque assim, a separação em si ela é um luto, né? Eu acho que cada um tem um momento para refletir, para pensar, para começar de novo. E querendo ou não, isso passa um pouco. Eu acho que vai muita conversa mesmo, muita maturidade, né? Mas existem alguns momentos que o adolescente, ele demonstra algumas mudanças, às vezes, quando o pai ou a mãe se separam, né? O que a gente pode notar ou se preocupar que aconteceu alguma coisa de diferente no comportamento do adolescente? Quando se é adolescente, as mudanças já vêm, né, automaticamente. Então, assim, seja uma mudança social, uma mudança comportamental, né, já vem com a fase adolescência. Quando a questão dos pais se separarem, então é observar se ele está mais triste, né, além daquilo que se espera nesse momento, né, de tristeza. Então assim, eu estou triste porque os meus pais se separaram, mas não é uma tristeza contínua, né? Se ficar uma tristeza contínua, é preocupante. É preocupante, merece uma atenção maior aí, né? E aí perceber se ele está verbalizando alguma coisa, se ele está conseguindo conversar sobre isso com alguém, porque a gente sabe que o adolescente, ele é mais fechado dentro de casa mesmo, mas talvez com amigos ele se sinta mais à vontade para conversar sobre isso, né? Porque é importante ele externalizar tudo que ele está sentindo com relação a essa situação nova, né? Poxa, meus pais estavam juntos e de repente se separaram. É uma confusão aqui dentro, né? Então eles precisam colocar isso para fora. Normalmente para os pais, ou eles se irritam muito, né? Ou tentam culpar um ou outro, ou então eles se fecham muito e falam assim: não, tá tudo bem se você quer assim, se vocês acham melhor assim, mas para ele no fundo talvez não esteja tudo bem. Né? Então é preciso os pais conversarem também e darem essa abertura. Olha, se você não quer conversar comigo, conversa com algum amigo, conversa, sei lá, com uma tia, né? Se você quiser, procura um psicólogo para você, né? A gente dá um jeito de fazer com que ele se exponha para de uma certa forma se aliviar daquilo que acaba sendo um peso para ele também. Né? Se pra gente já é difícil, né? Pro casal que já é adulto, que já é maduro, lidar com sentimento já é tão difícil. Sim. E assim, o adolescente também, muitas vezes, nesse momento, que talvez fique rebelde também, né? Porque fica com raiva, às vezes, né, do casal se separar. Mas e os pais? Assim, o que os pais não devem fazer? Porque é tão difícil. Muitas vezes o casal se separa brigando, né? Sim. Então, e às vezes escapa, ou o pai fala mal da mãe, a mãe fala mal do pai. Então, assim, o que o casal não deveria fazer perto do filho adolescente nesse momento? A verdade é que, por mais difícil que seja, é preciso controlar para falar do outro, né? Porque se você fala, mas a sua mãe também, hein? Mas o seu pai, você acaba plantando sementinhas ali, né? De que um ou outro acabou sendo culpado da separação. Por mais que um dos dois tenha pedido a separação e o outro não tenha aceitado, né? Não dá pra gente culpar, não dá pra gente generalizar, falar assim: olha, me separei com o seu pai por causa disso, disso, disso. Me separei com a sua mãe porque ela fez isso, isso, isso. Não dá pra falar assim com a criança, porque ela vai continuar sendo filho dos dois, né? Então, como eu vou conviver com a minha mãe se a minha mãe fez algo ruim para o meu pai? Como eu vou conviver com meu pai se meu pai fez algo ruim para minha mãe? Então, é assim, por mais que seja difícil, os pais precisam se controlar para não falar mal do outro pro filho. Né? Eu acho que isso
cria-se um vínculo ali para o filho conseguir viver mais tranquilamente, para ele perceber realmente que as situações, né, com um ou com o outro não vai piorar, porque é cansativo pro filho adolescente ouvir a mãe reclamando do pai ou o pai reclamando da mãe. É mais um peso, né? Exatamente. Então aí eles ficam desgastados, eles ficam no meio, né, de uma situação, e aí como parece que um tá jogando bolinha para ele cair, e aí vai chegar uma hora que ele vai cair mesmo. Eu tô no meio, eu não tenho estrutura para aguentar isso. E eles não têm mesmo estrutura para aguentar. Então, assim, eles precisam do apoio dos pais para poderem passar essa fase. Tá. E assim, será que nesse momento talvez também possa o adolescente ficar mais próximo dos pais? Talvez essa separação também possa ajudar a fortalecer o vínculo, porque ele vai ficar um pouco com um pouco com o outro. Será que pode fortalecer o vínculo nesse momento também? Sim, né? Inclusive, porque como vai ficar distante um pouquinho, né? Hoje a maioria das vezes a guarda fica com a mãe, né? Mas hoje se tem a guarda compartilhada também. Fica uma semana com a mãe, uma semana com o pai, né? Então, assim, dá uma saudade. Então ele acaba indo querer ficar mais, né? Mais perto, até mesmo no início da separação. Então ele se sente um acolhedor, né? Ah, minha mãe está sofrendo, então eu vou ficar mais perto dela. Meu pai está sofrendo, então eu vou ficar mais perto. Não é possível, sim. Até porque, dependendo da situação do casamento, o filho já não aguenta mais também aquela situação. Se é uma situação de briga, se é um casamento que tem muita briga, né? Muitas discussões na frente dos filhos, ou já dormem em quartos separados, em camas separadas, que hoje a gente sabe que tem muito disso também. Né? O filho vai percebendo tudo isso, então aquele casamento talvez não esteja bom nem para ele, né? Então é melhor meus pais separados. Então, possivelmente ele terá mais vínculo sim depois da separação, né? Vai haver uma troca de afetos maior, né? Porque eles vão querer recuperar o tempo em que não estão juntos. Né? E assim, só para finalizar, claro que os pais vão acabar se sentindo um pouco de culpa, vão acabar passando um pouco para os filhos a sua dor, o seu sentimento. E é normal isso? Dá para sofrer perto dos filhos? A gente pode chorar perto do filho? Bom, claro que pode. Né? Os filhos precisam saber que os pais são humanos. Nós somos seres movidos a emoções. Né? Então, assim... porque muitas vezes os pais vão se controlar, vão fingir que tá tudo bem. Talvez é pior ainda, né? Sim, porque quando você sofre, você mostra para o filho que você tem um sentimento. Né? Se você sofre por uma separação, você mostra para o filho que ali existia amor. Né? Existe um respeito se a outra pessoa está sofrendo. Então, assim, mas é claro que tudo tem a sua dose, né? Tem não dá um limite pra sofrer e ficar falando que está sofrendo. Não, eu estou sofrendo, mas eu vou superar. Mas vai passar. Sim, né? Mostrar para o filho, você pode sofrer também. Nós vamos superar isso juntos. Ótimo. Nós vamos passar por essa fase juntos. Né? Então, e são todos os envolvidos, né? Não é só quem fica com a criança inicialmente, né? Então, vamos supor, os pais se separam, o pai sai de casa e a mãe fica com os filhos, né? Então, assim, a mãe está sofrendo, os filhos estão sofrendo, mas o pai que está fora também está sofrendo, né? Então, uma bola de sofrimento aí. Mas é preciso mostrar para os filhos que mesmo sofrendo, você tem forças para caminhar, para buscar se recompor, né? Tocar a vida. Que faz parte aquilo, mas que vai dar tudo certo, né? É um crescimento. Muito obrigada. Por nada. Obrigada pela conversa, pelo bate-papo. Espero que tenha ajudado vocês pelo menos um pouquinho. A Marcela tem a clínica dela aqui, o consultório. Vou deixar todos os dados também para quem precisar. E continuem comigo. Continuem no meu canal. Se inscreva aí no canal. É só clicar para se inscrever. E também no Instagram, Mãe de Adolescente. Um beijo e até a próxima.